Ora, bem-vindos para mais um vídeo e hoje eu vou falar de mais um livro de Daniel Estulin, o bem conhecido Daniel Estulin, que escreveu um livro muito famoso, que eu já fiz a apresentação, que é A Verdadeira História do Clube Bilderberg, e hoje eu vou falar sobre uma outra obra deste autor, que depois escreveu uma obra fantástica com o título de O Instituto Tavistock, que tenho aqui ao meu lado, portanto o livro, o Instituto Tavistock, as forças ocultas que nos controlam, portanto, de Daniel Estulin. Portanto, quem é Daniel Estulin? Nasceu a 29 de agosto de 1966. É um autor, como eu disse, especializado no Clube Bilderberg, conferência anual a qual só assistem os convidados da camada mais superior dos negócios financeiros do mundo, meios de comunicação social e política, que é totalmente ignorado pela mídia, e é conhecido também por seus excelentes trabalhos, tanto do Grupo Bilderberg e outros livros sobre técnicas de comunicação. Portanto, Estulin escreveu a verdadeira história do Clube Bilderberg, com o título original La Verdadera História del Clube Bilderberg. Daniel Estulin é espanhol. Um relatório sobre a natureza e as reuniões pessoais das pessoas mais poderosas do mundo. Portanto, vamos agora ao livro de Daniel Estulin, o Instituto Tavistock. Daniel Estulin regressa agora para revelar ao mundo a pior e mais aterradora conspiração a nível mundial de controle mental jamais vista, segundo o autor Daniel Estulin. Quase ninguém sabe o que é o Instituto Tavistock. Meus amigos, podem experimentar, saírem aí na rua e se perguntarem o que é o Instituto Tavistock, se conseguirem entrevistar cerca de 100 pessoas, portanto, num universo apenas de 100 pessoas, vocês vão ver que 98 pessoas não sabem e talvez uma ou duas pessoas nestas 100 pessoas vão dizer que já ouviram falar ou têm uma vaga visão do que é o Instituto Tavistock. Só para nós vermos como é que estas coisas são completamente desconhecidas do grande público. Portanto, o Instituto Tavistock, o maior centro de controle mental, uma sofisticada organização criada com um intuito de controlar o destino de todo o planeta. Daniel Estulin. Alterar para sempre o paradigma da sociedade contemporânea. Neste livro revolucionário, Estulin desvenda a origem e o modus operandi do Instituto. Quem está por detrás desta organização? Quais são os seus objetivos e como nos afeta a nós, as vítimas, no nosso cotidiano. Portanto, é um livro poderosíssimo para quem se interessa por institutos de pesquisas sociais, manipulação de massas, controle social por meio da comunicação social, portanto, todos esses assuntos, engenharia social, não há melhor do que este livro. Garanto-vos que não há melhor do que este livro. Vamos agora fazer um pequeno historial. Vamos agora ver o que é, portanto, o Instituto Tavistock. O Tavistock Institute, com o nome original Tavistock Institute of Human Relations, ou Instituto Tavistock de Relações Humanas, literalmente, é uma instituição britânica sem fins lucrativos, que aplica a ciência social as questões e problemas contemporâneos. Foi criado em 1946, quando se desenvolveu a partir da Tavistock Clinic, portanto, Clínica Tavistock, e foi formalmente estabelecido como uma entidade separada em setembro de 1947. A revista Human Relations é publicada em nome do Instituto Tavistock pela Sage Publication. O Instituto está localizado na rua Tabernacle Street, em Islington, Londres. Sua história. O Instituto foi fundado em 1946,
tendo a história inicial do Instituto Tavistock coincidindo com a da Clínica Tavistock, porque era uma clínica. Porque muitos dos funcionários da clínica trabalharam em novos projetos de larga escala durante a Segunda Guerra Mundial e foi como resultado deste trabalho que foi criado o Instituto. Portanto, durante a Segunda Guerra Mundial, a equipa da Clínica Tavistock desempenhou papéis fundamentais na psiquiatria do Exército Britânico. Trabalhando com colegas do Corpo Médico, do Exército Real e do Exército Britânico, eles foram responsáveis por inovações como a War Office Selection Boards, WOSBS, e a Unidade de Reassentamento Civil, CRUS. Também trabalharam na guerra psicológica, o grupo, portanto, que se formou em nome dos WOPS e CRUS continuaram a pesquisa nestes campos no período pós-guerra. Várias figuras influentes visitaram esses institutos durante a guerra. Então havia escopo para trabalho de consultoria. Contudo, a equipa da clínica também planejava tomar parte do Serviço Nacional de Saúde, NHS, quando ela foi estabelecida. Entretanto, a equipa foi advertida de que tal consultoria e pesquisa não seria possível sob os auspícios do Serviço Nacional de Saúde. Por causa disso, o Instituto Tavistock das Relações Humanas foi criado em 1947 para realizar pesquisas organizacionais, enquanto a clínica foi incorporada ao NHS. Portanto, atenção, a Fundação Rockefeller concedeu uma doação significativa que facilitou a criação do Instituto. Portanto, nos primeiros anos do Instituto, a renda era derivada da bolsa de pesquisa, trabalho de contraste, taxas para o curso. Durante as décadas de 50 e 60, o Instituto realizou vários projetos de assinatura em colaboração com grandes empresas de manufatura, incluindo a Unilever, a Ahmedabad Manufacture, a Cali Printing, a CO, a Shell, a Bayer, a Glacier, Metais, etc. Portanto, esta é mais ou menos uma resumida história deste Instituto. Portanto, a história do Instituto foi marcada por um grupo de personalidades importantes da Tavistock Clinic, como Elliot Jack, Henry Dix, Leonard Brown, Ronald Angreaves, John Rayling Reeve, Mary Luff, Wilfred Bion, Tommy Wilson, como sendo Tommy Wilson como primeiro presidente e dirigente do Instituto. Outros nomes importantes que vieram assistir ao grupo, como John D. Sutherland, John Bonley, Eric Trest, muito importante, Freddie Emergy, além destes, Kurt Lewin, membro da Escola de Frankfurt, membro da Escola de Frankfurt, nos Estados Unidos, foi uma influência importante nos trabalhos realizados em Tavistock, através das suas pesquisas em psicologia social. Portanto, houve um género de uma influência grande entre a Escola de Frankfurt, não é? nos Estados Unidos, e o Instituto Tavistock. De acordo com Eric Trist, que expressou admiração por Lewin em sua autobiografia, muitos desses membros fundadores da Tavistock Institute inseriram-se em outros espaços de grande influência. O brigadeiro John Rayling Reeve, por exemplo, tornou-se primeiro presidente do World Federation for Mental Health, literalmente Federação Mundial de Saúde Mental, vejam bem. Em que estava direcionado todas essas pessoas? Portanto, Jack Sutherland tornou-se diretor no pós-guerra da Tavistock Clinic quando esta foi incorporada ao então recente Serviço Nacional de Saúde, National Health Service, britânico, em 1946. Ronald E. Hargreaves tornou-se diretor da Organização Mundial de Saúde. Tommy Wilson tornou-se presidente do Tavistock Institute. Portanto, importância para a teoria psicanalítica. Temos que ver aqui a importância do Freud também, das teorias de Freud, neste instituto. Portanto, muitos psicólogos e psicanalistas conhecidos passaram pelo Tavistock Institute ao longo dos anos, tornando-se conhecidos como ponto focal na Inglaterra para a psicanálise e para as teorias psicodinâmicas de Sigmund Freud e seus seguidores. Outros indivíduos associados ao Instituto são Melanie Klein, Carl Gustav Jung, bem conhecido, não é? G.R. Alfred, Beckett, Charles Hincroft,
William Bion e R.D. Lane. O meu inglês não é o melhor, eu como sou mais para o francês, mas dá para perceber. Agora vamos ver quais são as atividades. Atenção, o Instituto Tavistock, o Tavistock Clinic, começou por ser um instituto vocacionado para pesquisa sobre os antigos soldados britânicos que vinham da Segunda Guerra Mundial. Estudar psicologicamente como é que estes soldados, portanto, se encontravam. O estado psicológico deles, fazer um género de um quadro clínico destes soldados. Portanto, de acordo com o seu site na internet, o Instituto dedica-se à educação, à pesquisa e a trabalhos de consultoria, ciências sociais, psicologia aplicada. Nós vamos ver porque é que eu escolhi falar deste livro. Portanto, está tudo escrito no livro de Daniel Estulin e a importância deste Instituto. Portanto, o Instituto possui a sua própria gráfica editora, editando a revista das Ciências Sociais, como eu já disse, Human Relation. Além da revista Evaluation, oferece também cursos de pós-graduação. Portanto, a Clínica Tavistock, clínica especializada em psicoterapia analítica, criada em 1920 em Londres, sendo uma das mais famosas clínicas na história da psicanálise na Inglaterra por 3 épocas. A primeira época diz respeito ao seu fundador, Dr. Ung Crichton Miller, neurologista que inventou o tratamento específico para tratar as neuroses de guerra dos soldados ingleses, como eu disse. Na segunda época, com o diretor Dr. Sutherland, foi incorporado ao Serviço Nacional de Saúde Britânica, portanto, em 1948. Entre os psicanalistas que por lá passaram, destacam-se John Bowlby, John Rockman, Esther Big, Michael Beltin, Wilfrid Bion, Donald Meltzer, Neville Simpson, Donald Waltz, Wayne Wincott e John Steiner. A clínica Tavistock tem influência dos psicanalistas de Viena e de Zurique. Sigmund Freud foi vice-presidente, bem como Carl Gustav Jung, portanto foram também eles importantes para este instituto. Portanto, em 1947, John Brown foi o diretor médico. Essa instituição rapidamente tornou-se conhecida internacionalmente como líder em teorias de saúde mental e tratamentos. A Clínica Tavistock e a Clínica Portman juntaram-se em 1994 e em 2006, combinadas, tornaram-se a Tavistock and Portman, NHS Trust, atualmente Tavistock and Portman NS Foundation Trust. É um instituto especializado em saúde mental no norte de Londres, agora atua com assistência social e saúde mental. A entidade ganhou reputação internacional nas áreas e é constituída por serviços clínicos, educação profissional e investimento científico. Bom, vamos ver um pouco o que este instituto de facto faz, e fez. Portanto, na breve história deste relato de Daniel Estulin, o que é que o autor nos diz? O autor nos diz que portanto, existe de facto aquilo que nós denominamos por engenharia social. Portanto, vamos aqui descartar a engenharia social da parte informática, que não é isso que nós estamos aqui a falar, e vamos falar da engenharia social que começou em experiências em Inglaterra, no Sussex, na região do Sussex, e que foi responsável pela elaboração de determinados padrões de manipulação social através da mídia. E eu quero dizer uma coisa. Os canais da mídia, e a mídia não é só a televisão, os telejornais, não. A mídia engloba muita coisa, desde jornais, revistas, rádios, até próprios meios de publicidade, portanto, e na internet também, não é? A mídia tem um poder muito grande no que diz respeito a digamos assim, como é que eu posso explicar isso? Portanto, a poder orientar a visão do mundo. Porque é isto que nós estamos aqui a falar. É orientar as populações para ter uma visão do mundo. Portanto, nós podemos dizer que isto é manipulação. Isto pode ser dito como manipulação social. Portanto, temos vários projetos que foram liderados, por exemplo, pelo bem conhecido Theodor Adorno, da Escola de Frankfurt, que foi até chegar à criação da própria contracultura. Ou seja, a criação da contracultura, nos finais dos anos 50, princípios dos anos 60, terá tido um efeito de engenharia social. Foi uma criação social. Portanto, Daniel Estulin
conta-nos toda essa história, conta-nos uma coisa muito importante que é a chamada dissociação. O que é a dissociação? É o indivíduo que, de repente, para se juntar ao grupo da sociedade, portanto, a visão da sociedade, a cosmovisão da sociedade, ele vai perder a sua própria individualidade, ele vai perder a sua personalidade para se poder juntar, por exemplo, vou dar um exemplo. Toda a gente tem que vestir de vermelho. Isto é uma ideia, porque eu aqui não posso falar de coisas que estão-se a passar, não é? Porque isto é por causa da censura. Toda a gente veste de vermelho. Então o indivíduo, para se, digamos assim, se adaptar, para se fundir no grupo, ele vai perder a sua identidade, a sua personalidade e vai se vestir todo de vermelho. Imaginamos que o indivíduo até nem gosta de vermelho. Quem diz vermelho diz azul, não é? Diz uma cor qualquer. Isto é a dissociação, chamado fenómeno de dissociação. O indivíduo junta-se ao grupo e perde a sua personalidade. Muitas vezes é o que acontece. Portanto, a manipulação social que cria uma ideia, uma visão da sociedade para que todos os vários indivíduos percam a sua personalidade para se integrar nesta visão grupal. É chamada uma visão grupal. Tudo isso, Daniel Stulin explica tudo muito bem. E foi isso um pouco a contracultura, o chamado hippie, o fenómeno hippie, que já vinha do chamado Beat Generation, da beat cultura, chamado beat culture, que vinha no final da década de 50, até houve um livro escrito por um autor que é On the Road, que é Pela Estrada Fora, que agora não me recordo aqui do nome do autor muito conhecido, que era da beat culture, já nessa altura, que é uma cultura boémia, uma certa cultura boémia, que teria influenciado o próprio rock and roll, os próprios rockabillys teriam sido muito influenciados por essa cultura, e depois, mais tarde, o advento do hippie, não é? Do movimento hippie, que deu origem à contracultura e ao movimento Woodstock. Tudo isso, o autor nos explica que houve aqui uma engenharia social, que já vem do tempo do jazz, que conseguiram criar uma forma musical para se destacar do chamado spiritual music, não é? Dos grupos negros americanos da chamada gospel music, da spiritual music, conseguiram criar um movimento jazz completamente fora dos padrões religiosos para começar a criar uma sociedade americana completamente desfasada de uma das principais bases, que era a religião cristã. Tudo isso o autor nos explica que foi tudo muito bem preparado, muito bem feito, portanto isto depois é uma explicação, como, portanto, esses fenómenos do jazz, da geração beat, da contracultura, do fenómeno hippie, indo até ao festival Woodstock, contribuiu para descristianizar a sociedade americana e por fim, o resto da sociedade europeia e mundial. Portanto, o autor fala-nos, por exemplo, das pílulas do LSD, todas essas experiências, foi tudo experiências. E o autor, Daniel Stulin, nos diz que o Instituto Tavistock teve algumas relações com essas, digamos, experiências sociais, assim como o Instituto de Frankfurt, não é? O famoso Instituto da Escola de Frankfurt, que tiveram experiências indo ao ponto, bom, isso Daniel Stulin fala disso no livro,